Bom dia, nossos queridos seguidores do JCJ Comunicação, Tempo de Consulta e JCJ News. Essa live de hoje, essa live express, essa live deveria ter sido feita ontem. E é justo que se diga, vamos começar com bom humor, sim? Às vezes, a internet joga a favor e às vezes a internet joga contra. Então, ontem a gente tentou, mas hoje estamos aqui e hoje parece que é o dia. Então, eu quero agradecer muito especialmente aos nossos convidados, Lucas Brito. Muito obrigado pela paciência, Lucas Brito. Lucas Brito é o grande artífice de que essa conexão seja possível e que coloca bom humor nessa hora que tanto a gente precisa. Obrigado, Lucas. E dar as bem-vindas a nossos convidados de hoje para refletir sobre o tema do Dia do Idoso que foi ontem. Um bom dia para o doutor Márcio Seabra, nosso advogado, nosso querido parceiro de programa. Bom dia, doutor. Bom dia. Márcio Seabra. Bom dia, professor. Tudo ótimo. Bom dia, Lucas. Bom dia, dona Silvia. Bom dia, telespectadores. Obrigado pelo convite. Isso aí. E bom dia especial para Silvia, dona Silvia Smith, grande parceira de todas as horas. Depois da minha mãe, lá na minha querida terra de Buenos Aires, da Argentina, a dona Silvia tem sido um pouquinho da energia da minha mãe por estas terras. E eu não posso deixar de fazer meu reconhecimento e a minha gratidão que você esteja presente aqui em nosso programa para refletir sobre o Dia do Idoso, mas, sobretudo, para explicar e dizer para todos aqueles que não confiam em Dona Silvia que ela vai fazer uma live antes do que muitos outros da própria família, certo? Então, bom dia, Silvia. Bom dia, professor. Bom dia, Lucas. E também Márcio, né? Bom dia, dona Silvia. Bom dia para vocês. E eu quero agradecer também ao Lucas Sonego, que é o grande artífice do outro lado, que está facilitando e fazendo possível a conexão, sim? Ou seja, os Lucas hoje conspiraram a favor para que essa conexão seja possível. Feita essa apresentação aí um pouco risonha, eu quero dizer que, por um lado, doutor Márcio, que é esse Dia do Idoso? O que se comemora? O que se lembra? Por que o Dia do Idoso é agora, em setembro, 30 de setembro, como deveria ser, ou não, 1º de outubro, perdão, e não outra data? E outra coisa, temos para comemorar ou é preciso refletir antes? Doutor Márcio. Bom dia a todos. Nós temos muito que comemorar, sempre, não é? Por que o dia 1º de outubro? Até 2006, mais ou menos, o Dia do Idoso era comemorado no dia 27 de setembro. Mas, a partir de 2006, se escolheu o dia 1º de outubro para comemorar o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. Por quê? Porque exatamente no dia 1º de outubro
de 2003, foi promulgado o Estatuto do Idoso, com todos os direitos da pessoa idosa, né? Estipulando toda a proteção que a família, o Estado, o município precisa ter, né, com os nossos idosos. Então, o dia 1º de outubro é um dia de muita comemoração. Na verdade, a semana toda foi de muita comemoração. Antes se comemorava dia 27, agora é dia 1º de outubro. Mas eu queria sempre enfatizar que o dia 1º de outubro foi um dia de comemoração por causa da promulgação, mas nós devemos tratar desse assunto o ano inteiro, diariamente. Porque quando nós falamos de idoso, estamos falando hoje, inclusive, das nossas pessoas jovens, porque idoso, segundo o Estatuto do Idoso, é a pessoa com 60 anos ou mais. Então, as pessoas com 60 anos hoje, elas são jovens. São jovens, os nossos jovens, com mais experiência. Então, devem ser valorizados e protegidos diariamente. Muito bem colocado. Tem uma questão também que é importante, aquilo que eu vou perguntar para a Silvia, cá. Que é a questão... Silvia, com toda essa atividade que você tem normalmente, você se sente idosa? Um bom dia, Igor Barrios, e muito obrigado por participar do nosso programa. Bom dia a todos. Os idosos são os nossos exemplos de vida. Bom dia, amigos. Bom dia, Ronaldo de Paula também. Obrigado ao Igor e ao Ronaldo de Paula também por participar. Nossos idosos são exemplos de vivência. Isso. Silvia, interrompi para ler essas mensagens que são muito importantes de quienes participam de nossa live. Silvia, você se sente idosa? Fala a verdade. Ainda não, mas eu sou idosa. Isso. Ainda não, porque ainda consigo trabalhar e passear, enfim, né? Tenho meus filhos e como antes o professor falou, que faço pilates, né? Para não ficar entrevada. E está conseguindo fazer pilates com essa pandemia ou está meio parada? Não, por causa que eu estou na idade de risco, então eu vou começar mês que vem, se Deus quiser, né? Mas não abandonou a atividade? Faz alguma coisinha em casa? Isso? Não. Trabalho direto, eu ajudo, as gurias estão cuidando da loja, mas eu ajudo com as roupas, tudo, sabe como é que é lá, né? A gente precisa estar sempre atento, né? Isso eu faço tudo em casa, né? E também o serviço de casa, sim. Ainda presto para alguma coisa, sim. Não, você é muito importante. E, de fato, eu queria perguntar, teve alguma situação que a gente relacionou com o antes, o durante e depois dessa pandemia? Sim, bom dia, Renata Brito de Barro, bom dia. Temática muito importante, sobretudo com o aumento da expectativa de vida no nosso país. Verdade, Renata, muito bem colocado. Isso que o doutor Márcio falou e que Otávio Augusto Seabra também, excelente tema, parabéns. Obrigado, Otávio Augusto, por fazer parte de nossa audiência. Silvia, queria dizer assim, essa pandemia bateu forte, golpeou muita gente, mas a gente também sentiu uma coisa, a ver se você me corrige se eu estou errado, sentiu mais de perto isso de que nossos amigos acabaram sendo afetados, seres queridos que estavam perto de nosso dia a dia, acabaram indo,
e a gente perdendo esses seres queridos. Isso também tem sido parte dessa luta do idoso, por assim dizer. É verdade? Sim, com certeza. No início, como realmente eu estava bem preocupada, né, porque é uma coisa que a gente não viveu ainda, né? Uhum. Nem no tempo de criança, né? Sim. Não me lembro de ter, assim, um vírus tão forte. Eu estava preocupada, mas eu tinha que aceitar o que meus filhos queriam que eu fizesse, né? Porque, Se cuidar e sim, muito. porque quando eles Sim. eram mais novos, eu mandava neles e agora eles estão mandando em mim. Olha, mãe, tu vai te cuidar. Só que no início eu tinha medo e depois eu entreguei nas mãos de Deus. Mas sim, me cuidei sim. É, Uhum. porque é preciso, porque eles ainda querem que a gente esteja aqui com eles, né? É, porque eu tenho os filhos maravilhosos, né? O professor sabe, né? Que eu teve que praticamente criar ele sozinho, porque meu marido era caminhoneiro, e eu achei até, inclusive, que eu não era uma mãe muito boa, porque eu era meio rígida, mas eu acho que valeu a pena, porque nenhum foi para o lado errado. E isso eu tenho que dar graças a Deus, que eu tenho como eu digo, que já sou idosa, mas eu não me sinto idosa, mas eu sou uma idosa feliz. Que lindo, E que meus lindo. filhos me dão muita atenção. E também, lembrando um pouco o passado, eu cuidava dos meus pais quando estavam acamados. Eu fui escolhida da família para cuidar deles. Não sei se eles acharam que eu tinha bastante paciência e eu fiz isso, eu cuidei deles. E muito bem, eu sempre acho assim, o que a gente semeia nessa época de cuidar os pais, a gente colhe depois na idade mais avançada. Porque meu pai sempre dizia, se tu não cuida, se tu não dá atenção para os teus pais, os teus filhos também não vão depois, talvez até vão te abandonar, né? E isso eu creio que não vai acontecer, que eu sou uma idosa feliz. Embora que ainda estou aí, sabe, graças a Deus, lúcida e ainda consigo trabalhar, não faço mais de tudo, mas ajudo onde eu posso. Eu queria agradecer muito especialmente essas palavras, sim, que têm sido emotivas, lindas. E eu não queria passar por alto o momento para lembrar do Sr. Guido, certo? Do grande Sim, Guido, que sim, ele nos deixou faz pouco tempo e sim, que tem sido o seu parceiro, o seu companheiro, o seu sócio do silêncio, sim? E sim, que de sim, alguma forma a gente precisa fazer esse reconhecimento, porque nas horas, a ver que o que a Renata nos disse, lindo depoimento, dona Silvia, sabedoria é o maior dos legados. Olha que coisa linda colocada pela Renata. Sim. A gente encontra nessas palavras, Silvia, um pouco daquilo que os nossos filhos vão escutar uma vez, um dia. E os sim, nossos netos vão ouvir e ver. Isso que nós estamos falando hoje, isso vai ficar registrado. E essa é a sua primeira live, sim, uma primeira de sim, muitas.
e para surpresa, sobretudo de seu filho, ou de seus filhos e sua filha, eles vão entender a importância que você tem quando você diz que você é feliz, eles fazem parte dessa felicidade. Eles são, de alguma forma, apoio e possibilitadores dessa felicidade. E sabe uma coisa, nossa querida Silvia? Aquilo que nos faz sentir vivo plenamente é quando a gente é útil para alguém. Sim, E a com certeza. gente só é útil para alguém quando alguém entende o valor da necessidade de contar com esse ser. E chega uma hora que a gente não quer desgrudar desses seres que tanto nos cuidaram e que trazem para nós essa palavra sábia, esse momento de aprendizado. Eu queria fazer uma live rápida hoje, mas do jeito que está indo é interessante, mas a gente vai se soltando. Silvia, você tem um ótimo humor, um muito bom humor, sim. Que bom. Aqui a Carmen Lúcia Seivich de Moraes, que é nossa vereadora amiga do programa, disse, tema importantíssimo, lindo testemunho de Dona Silvia, Deus abençoe todos vocês. Poxa, que linda mensagem, sim. A Dona Carmen, que também, se eu não lembro mal, fez parte da pastoral do idoso em Canela, e que a gente deveria ter pastoral do idoso em todos os cantos da terra, sim? Sobretudo porque nessa fase da vida a gente precisa ter isso. Atenção, cuidado, mas sobretudo um fortalecimento espiritual para acompanhar todos os momentos que vêm pela frente. Silvia, eu vou deixar um respiro, assim eu dou a palavra para o amigo, o Dr. Márcio, sim? Dr. Márcio, nós temos diferentes realidades em nossa sociedade moderna, sim? E dias passados estávamos falando da acessibilidade. E quando a gente chega idoso, uma das dificuldades que começa a se apresentar é a mobilidade, a acessibilidade, o acesso a diferentes instâncias sociais que, às vezes, seja subir um ônibus, às vezes seja ter acesso, temos dificuldades auditivas, temos dificuldades visuais, temos dificuldade para ser entendido que um idoso demora mais para atravessar uma rua, que às vezes não esperam e tem uma sinaleira em vermelho e é verde para o idoso, mas se você se descuida, pode ser atropelado. Nem sempre temos aquela cordial hospitalidade de quem vê da dificuldade do idoso e se disponibiliza a acompanhar, a atravessar a rua. São coisas que estão acontecendo e estão fazendo parte desse novo universo. Antes, automaticamente, quando um idoso subia um ônibus, se disponibilizava um espaço para ele. Até foi necessário, nos últimos tempos, colocar, sim, algum tipo de regra que possa ser visualizada como indicação para ceder o assento a um idoso quanto a uma grávida, uma pessoa grávida. E eu digo, será que estamos precisando começar a cuidar isso de uma forma mais eficiente? Como está sendo feito esse tipo de monitoramento, de controle? Sim? Aquela coisa que você falou dos 60 anos.
Hoje, um idoso só não paga passagem. Pode ser um exemplo. Gramado Canela. Se faz uma viagem de Gramado para Gramado, ele não paga. Mas se faz para Canela, ele paga. E é curioso, porque sendo que são duas cidades integradas social e economicamente, por que isso não está facilitado? Fiz demasiadas perguntas para você responder tudo, doutor Márcio, mas estamos em conversa de amigos refletindo sobre o nosso universo do idoso, certo? Primeiramente, eu queria destacar a mensagem linda da dona Silvia, e é importante nós refletirmos quando a dona Silvia diz que ela é feliz, que ela foi feliz, cuidou dos pais, e que eu acho, nós temos que refletir isso diariamente. É inadmissível que um filho faça maldade para os pais. É inadmissível que alguém, um membro da sociedade, abandone ou cause algum dano, algum mal a uma pessoa idosa. Não precisa ser seu parente, mas qualquer pessoa idosa. Nós devemos cuidar dos nossos idosos. E é inadmissível um filho que abandona o pai, né? Até porque o pai gerou esse filho, cuidou dele a vida toda, e isso é inadmissível. Então, a mensagem linda é um exemplo, a dona Silvia, a família dela, um exemplo para todos nós. Em segundo lugar, eu queria destacar a mensagem que a Renata postou um pouquinho atrás, um tempo atrás, falando da expectativa do brasileiro que nos últimos anos aumentou bastante. E a Renata tem razão, porque nos últimos 80 anos, a expectativa do brasileiro, que era de 45 anos, passou a quase 80 hoje. Então, dobrou. Não é? Para se ter uma ideia, até 2050, a cada 3 brasileiros, 1 será idoso. Então, nós estamos nos encaminhando. Hoje em dia se tem menos filhos. Há anos atrás se tinha a média de 4 filhos. Hoje se tem uma média de menos de 2 filhos. 1 ponto alguma coisa. Então, a expectativa do brasileiro aumenta. Nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa. É uma lei completíssima. Lá está muito bem determinado que a família é responsável e o poder público também. Então é importante destacar que nós estamos no ano eleitoral. Então nós temos que prestar atenção em quem nós vamos votar. Por quê? Lá determina muito bem que o idoso tem que ter gratuidade no transporte, não é? 10% dos assentos dos transportes públicos tem que ser destinado ao idoso. O idoso tem benefício quanto ao IPTU, se não, dependendo da lei do município, se não um abatimento considerável, até isenção do IPTU. O idoso tem benefícios no INSS, tramitação de justiça, acessibilidade na rua. Isso está tudo no estatuto. É proibido causar algum dano psicológico e tem pena para isso, criminal. É proibido causar dano financeiro ao idoso. É proibido reter um cartão do INSS do idoso. Então, assim, o importante é a sociedade se conscientizar, porque está tudo determinado no Estatuto do Idoso. E o idoso também conhecer os seus direitos, porque é uma das leis mais completas que existem. Então nós precisamos, a rua, ela precisa ter acessibilidade. A maior parte dos acidentes causados com danos causados a idosos são com acidentes dentro de casa, na rua. Está tudo muito bem determinado no nosso estatuto, o Estatuto do Idoso. Então, nós precisamos respeitá-lo, mas tudo começa da mudança de conscientização por parte da sociedade, dos nossos administradores, nossos gestores. E é por isso que eu destaco, a nossa população, a população do Brasil em geral, tem que se conscientizar cada vez mais. Nós estamos nos tornando um país de idosos. Todos nós seremos idosos.
Então nós passaremos por isso. Não podemos nos esquecer disso. Dando continuidade, você acha que estamos preparados ou nós estamos preparando para isso? Quanto a leis, nós estamos. Agora, quanto a obedecer estas leis, eu acho que não. Todo dia nós vemos situações. Um exemplo, professor, é que agora com a pandemia, o índice de violência contra os idosos aumentou em 5 vezes com isolamento social. Os nossos idosos, que era para nós protegermos, colocando dentro de casa, colocamos dentro de casa e eles estão sendo maltratados dentro de casa. O que acontece com isso? Denúncias. Então, precisamos denunciar. E como é que se faz essa denúncia? Através do Disque 100. O Disque 100 é um número nacional, é um Disque Direitos Humanos. E esse registro que eu falei de aumento de 5 vezes em relação a denúncias, são denúncias. Imaginem quanto de situações ficam sem denúncias. Então, a quantidade de violência é muito maior. Então, nós não estamos preparados quanto à nossa conscientização em relação aos nossos idosos. Em relação a leis, estamos muito bem amparados. Mas precisamos reivindicá-las, denunciar, não deixar que aconteça violência. Nós mesmos, os jovens ou idosos, precisamos andar na rua e, se vermos algo errado, denunciar. É isso que precisa. Eu acho que a conscientização, a nossa conscientização, isso precisa mudar. Silvia, querida Silvia, nós hoje estamos, eu acho que muito melhor com relação ao início da pandemia e aparentemente o piorzinho já passou, certo? Mas assim todo, as coisas não vão voltar a ser seguramente como era antes. E uma das coisas que a gente imagina, no teu caso, sente saudades, por exemplo, é daquele abraço, é daquele contato. É dizer, quando a gente se encontra de novo com as amigas, se encontra com as famílias, e aquilo que era natural de se abraçar, de estar em contato, como está sendo visto agora? Já aconteceu com tuas amigas aí de querer se abraçar e aí bota um freio e aí de máscara e toda aquela coisa? Com certeza, com certeza. Não é tão fácil, sabe? Tem os netos e os filhos, que são 5, né? E o Padre Gerson, que é meu filho, que não podia vir, né, por causa do vírus, né? Então, semana passada ele não se aguentou, ele veio para casa para ver como é que nós estava, né, e tudo, Sim. né? Mas graças a Deus, assim, até agora tá tudo bem ainda, tá tudo certo, mas com muito cuidado, né? Com muito cuidado. E faz muita falta amigas na loja que eu não posso estar. O professor sabe que nós tinha conversas longas, né? Das nossas vidas, dos nossos problemas. E foi muito bom. E agora a gente tem que ter uma distância, né? Sim. Mas eu senti muita falta, sabe? Que a gente ajuda muito na comunidade, enfim, e todos os dias, todos os domingos, né? A Santa Missa. E isso foi um vazio para mim, foi um vazio. Mas agora eu comecei em setembro, eu disse, não, eu vou ir, por causa que me faz muita falta, porque assim eu notei que era um início de uma depressão, porque
não é fácil, né? Não é fácil, porque tu ficar longe, até assim, não vou dizer longe da família, mas tu tem que estar sempre com aquela máscara, como o senhor falou, né? Ai, incomoda, né? Sim. Mas, se graças a Deus aquilo vai aliviar, eu acho que passar tão cedo não vai, mas vai aliviar, né? Vai aliviar. É. Uma das coisas que a gente comenta sempre, que tem um lado que a tecnologia tem ajudado muito, sim? Sim. E entre as coisas que tem ajudado a facilitar e se superar esse momento é justamente essas lives, isso que estamos fazendo agora, sim. Sim. E eu lembro quando, um pouquinho de tempo atrás, eu tive uma experiência com a irmã do Diego, com a filha dela, que, que é uma neta para mim, sim. Ela, ela pedia, me conta uma historinha antes de eu ir a dormir, sim. E eu dizia, poxa vida, que coisa linda poder contar uma historinha, sim. E aí aparece aquela situação de que história vou contar para ela, sim? E aí você começa a resgatar aquilo que está dentro da memória afetiva, que não é outra coisa que lembrar se em algum momento seu pai, sua mãe, seu avô contou alguma historinha para você dormir, sim? E você relembra aquela experiência como um fato marcante. Então aconteceu que a gente contou para Maria Sofia aquela historinha. E ao dia seguinte, à noite seguinte, pediu outra historinha. E a outra noite, outra historinha. E daqui a pouco os argumentos será como que estava precisando ser renovado, atualizado, multiplicado. Era como que era algo que estava guardadinho em alguma gaveta lá no passado. E de alguma forma, Silvia, os nossos filhos e os nossos netos são uma provocação e uma inspiração para a gente atualizar esse sentido de utilidade para com eles. A gente começa a se sentir necessário para eles. Então, eu disse para a avó dela, então, conta uma historinha tu. E ela disse, sim, mas eu não lembro. Como assim? Sim, eu lembro historinha, sei lá, vou buscar aqui no Google, vou ver alguma historinha para ler e contar, certo? Mas a neta era tão esperta, sim, que era como que queria a interpretação da história contada com as suas palavras. Sim. Não queria um relato enlatado, por assim dizer. Sim. Queria a emoção de você contar o que você sentiu antes de você passar. E aí volta a Renata dizendo obrigada, doutor Seabra, pelos esclarecimentos. Temos que nos atentar para o cumprimento da legislação vigente. Como o Senhor disse, todos seremos idosos um dia. Bem colocado. Sim, sim. Isso aí. E Dona Silvia nos alerta para a saúde mental dos idosos, sobretudo em tempos de isolamento social. Esta live está excelente, parabéns. Que bom, Renata. Muito obrigado. Agradeço. E aí, voltando àquela historinha, ela me disse, eu quero que o Juan me conte a historinha, tá?
E eu comecei a contar a historinha, mas eu fiz um trabalho diferente, Dr. Márcio e Silvia. Eu olhei para minha historinha. Eu comprei a historinha como o lado criança meu se encantou primeiro. E meu lado criança contou a historinha para ela. Certo? Com as minhas palavras, com as minhas emoções. Então, o que acontece? A gente transfere experiências felizes. E essas experiências felizes não têm preço, Silvia. Porque teus filhos podem ter infinitos problemas e infinitas soluções. Mas a experiência de vida que você está passando, algo que seguido eu passava pela loja da Silvia, voltava de um treinamento, e aí, Silvia, tudo bem? Tudo, maravilhoso. E tem um chimarrão, e tem um café, porque é como passar pela casa da mãe. A gente vai, passa e sai, certo? E disse assim, tá, tanto assim? Sim, porque quando a gente tem um vínculo que afetivamente é entendido, você cresce na evolução espiritual, comportamental e afetiva. E essa experiência do vô contando uma historinha para a neta, ou para o neto, isso fica marcado na memória emocional dessa criança. E o dia que ela for mãe, ela vai contar a historinha, vivendo essa experiência e transferindo essa experiência para outra neta ou para outra filha. E isso, Silvia, não tem preço. Aí você está cumprindo com o que dá sentido à vida, que é o amor maiúsculo, o amor grande. Eu queria colocar isso porque é simples. O dia do idoso precisa ser um dia mais alegre, sim? E não achar que o chegar a idoso é um castigo, uma tortura, sim? Já que o doutor Seabra falou da expectativa de vida, eu acho que também é verdade. Vamos preparar o universo nosso para que o idoso se sinta menos idoso, mais proativo, mais ativo, mais atuante. Então, vamos dar espaço de participação ao idoso. Eu acho que esse é o grande barato. Então, Silvia, uma coisa eu comentei alguma vez para o amigo Alexandre Menegusso. E eu disse aqui, nesse programa, que eu sonhava com que um dia tenhamos um espaço de contação de histórias, até porque eu já fiz essa experiência no Colégio Cenecista, que nós tínhamos um espaço ecumênico e tínhamos um dia em que os avós vinham e contavam historinha para os netos. Isso não tem preço, Silvia. Então, daqui a pouco a gente se organiza e diz, a Silvia vai comandar o grupo de contadores de histórias. Para quem? Para aquelas crianças que estão lá no hogar, no Moreira, por exemplo. Sim? No Santíssima Trindade. Onde temos um lar de jovens que estão precisando de alguém que com essa experiência de vida, com essa afetividade e sabedoria, pode contar historinhas ou histórias de vida para quem precisa ouvir. Isso pode ser uma ideia, mas também, seguindo a linha da Renata e do Dr. Seabra, nós precisamos ter uma escuta, sim, para os idosos também. Porque, como você falou, Silvia, em algum momento a gente se deprime, sim? E a gente se sente sozinho ou sozinha. O Igor Barrio diz, doutor Márcio Seabra e dona Silvia, bom dia, parabéns pela bela participação. Mais uma vez, um programa de grande importância. Que lindo, que lindo. Obrigado, Igor. Muito obrigado, Igor. Sim, muito obrigado. E isso que conforta a Silvia, isso que nos engrandece, porque se você hoje
falando, como você falou, está sendo muito bem recebido por tantas pessoas, você não imaginava isso, sim? E você disse, poxa vida, que interessante. E você começa a se familiarizar com algo que pode ser uma missão que você não conhecia que era para você também. Sabia? Não, não. É. Não é bom? Muito, muito Isso bom. aí. Muito bom. Silvia, nós vamos sair para o finalzinho do programa, sim? Até porque a ideia era fazer uma live rápida, sim? E eu gostaria que você nos comente aquilo de bom que você quer comentar. Se você quer deixar uma mensagem para as amigas, aqueles que se consideram idosos e aqueles que não se consideram idosos, também. Mas se você tivesse aqui o seu prefeito, se você tivesse aqui o Papa Francisco, se você tivesse as pessoas mais importantes que dessem esse momento para ouvir você, o que você gostaria de dizer? O que você gostaria de pedir? O que você gostaria de comunicar? Repete porque estava terminando aqui a bateria, eu não entendi muito bem, então, né? Porque Tranquilo. estava falhando, Temos todo o tá? Pode tempo. ser? Então, Enquanto a conexão não cair, está tudo maravilhoso. Sim. isso aí. Então tá. Eu disse a Silvia, nós, para entrar na parte final do nosso programa, eu fiz essa consideração. Se tu tivesse o teu prefeito aqui, que conseguisse ouvir, se tu tivesse o Papa Francisco que está te ouvindo, ou se tu tivesse a pessoa mais importante te ouvindo, que diria para eles? O que diria? O que pediria? O que agradeceria? O que seria o mais importante para refletir nesse momento? Olha, o que eu digo, que eu acho que a pessoa tem que ter muita fé. Ela tem que ter muita fé. Ela tem que ter aonde se agarrar, que é com Deus. Porque sem Ele, a gente não vai muito longe, né? E para todas as amigas que têm a minha idade, né? Que eu já estou indo para os 80, Que né? lindo. Mas eu não estou me assustando, não. Não. Eu estou preparada. E Sim, eu tenho amigas, eu sei que estão sofrendo, eles estão sofrendo das mãos dos filhos, enfim. Porque meu pai sempre dizia assim: um pai de família com 10 filhos sustenta 10 filhos. Não é o meu caso, não, né, que isso está acontecendo comigo. Mas, diz ele assim, ó, um filho pode ganhar 10 salários, não consegue sustentar uma idosa. Isso eu nunca esqueço. Aquilo que às vezes os pais falam, a gente não esquece. Porque ele sempre dizia: uma coisa eu digo para vocês, não mexem em que não é de vocês, né? Porque isso não se faz. Isso é uma coisa que o pai falava sempre. E são recordações, como tu disse, as historinhas de contar. O pai não contava muita historinha, mas ele ia um por um de noite e apertava os pés. Isso eu me lembro. Ele apertava os pés. Isso é uma coisa assim. Foi muito bom. Foi muito bom. linda, linda. Sim, sim. Ele apertava os pés porque
contava histórias, sim, de antigamente, que ele tinha que servir, que ele era soldado e passavam muita coisa, passavam trabalho, né, e tudo mais, ficava longe da família, mas eles eram colonos, mas felizes, felizes, é. Então, para minhas amigas todas, que também têm a minha idade, não se assustem, porque a gente tem que estar preparada, sabe, para tudo, né? Talvez por uma doença, talvez por uma que a gente não está mais muito bem da cabeça, mas... Sabe uma coisa, Silvia? Eu quero ler uma frase aqui que diz assim: minha mãe é uma guerreira, grande exemplo para nós, sempre fiel à vocação que Deus a entregou. Nos ensina todos os dias. Te amamos, mãe. Sim. É a Karine que colocou essa mensagem. Karine Soneto. é? Sim. Tá. E que linda mensagem. Que linda. Mas que bom, obrigado, Karine. Eu amo todos eles. Eu amo muito todos eles. Sim, porque eu tenho 5 filhos maravilhosos, né? Sim. E até agora eu não posso me queixar. Como eu falei antes, eu achava que eu não era uma mãe muito boa, que eu pegava o chinelo quando era preciso, né? Sim. Mas valeu a pena, viu? Valeu a pena. Sim. Eles são muito carinhosos comigo. Muito, muito. Isso aí, Silvia. Lindo, Silvia. Muito obrigado. Eu quero encerrar agora com o Dr. Márcio e quero incorporar o Lucas nesse momento. O amigo Lucas, ele tem uma experiência de vida muito importante, que antes de que o Dr. Márcio possa encerrar esse programa, eu queria contar muito por cima a importância que tem representado para o Lucas a figura de seu avô, certo? Certo, certo. Sim. E estou falando do Lucas Brito. Sim, Lucas sim. Brito. Porque temos Lucas Sonego também, certo? E nesse caso eu estou falando do Lucas Brito. Sim. Eu estou certo, Lucas Brito? Então, gostaria que você tivesse esse momento, essas palavras para rendir a homenagem que seu avô merece. Sim? Certo, eu estou aqui nos bastidores, acompanhando aí a conversa de vocês, aí, dona Silvia, muito lúcida, muito sábia, né, nas palavras. O doutor Márcio Seabra aí também sempre agregando bastante com informações, que eu acho que a gente juntando tudo isso aí, a gente vai longe, né? E eu também acompanhei um pouco a trajetória do meu avô, o Adão Brito, né? Ele é canelense, mas também em São Leopoldo, lutou muito pelos idosos, e ele tinha essa energia que eu vejo que a dona Silvia tem também, aí essa energia boa de querer viver, de querer fazer esse momento presente o melhor possível, né? Então, de alguma forma, vocês estão dando um exemplo para a gente. E usando, assim, uma palavra mais, talvez até um pouco mais carregada de espiritualidade, né? É muito edificante poder conviver com vocês. Então, jamais se sintam, assim, constrangidos de querer estar no nosso meio, porque quanto mais vocês participam com a gente, mais a gente entende o sentido da vida, né? E que a gente um dia quer chegar onde vocês chegaram, né? Que é essa vida toda, poder contar histórias, poder ser exemplo, né? Olha o testemunho, né, dos filhos interagindo, declarando esse sentimento, até mesmo com humildade, né? Porque a gente tem que assumir os nossos limites também não é muito fácil.
E eu acompanhei o meu avô também nos últimos dias dele, né? Até no último encontro que eu tive com ele, foi no hospital aí de Gramado, e ele estava lá, ele queria dividir comigo o último prato de comida que ele teve. Né? Então, isso me marcou bastante. Ele disse, come aqui, meu filho, junto comigo, tem um pouco para ti também. Então, eu também morei com ele um tempo, quando eu fui fazer a faculdade, né? Então, assim, eu me emociono bastante em lembrar dele, e vejo hoje aí na Dona Silvia também uma figura ilustre aí nesse sentido, né? Então, sempre muito gratificante poder ouvir vocês, né? Eu me sinto acolhido, eu acho que só de escutar vocês falarem já me conforta o coração aqui, né? Então, contem comigo aí também, porque eu puder, né? Às vezes, um pouquinho que eu puder ajudar, eu acho que agrega muito, né? Em vários sentidos. Então, muito obrigado e pelo espaço aí também para falar do meu avô aí, que também nos passou muito essa questão da honestidade. Muitas portas se fecharam, mas a gente não se arrepende, porque quando tu é honesto, essas portas, elas não nos pertencem, né? Então, é estreita, né? É estreita a porta da honestidade, mas é essa que vale a pena. Então... Com certeza. Com certeza. Qué lindo, Lucas Brito, ese momento. Estaba imprevisto eso, no estaba programado. Como não está programado, algo que vou provocar agora, sim, eu vou querer que, junto com a dona Silvia, se incorpore a imagem do Lucas Sonego, sim, e que o Lucas fique quase que abraçado com dona Silvia, porque eu quero apresentar o Lucas, sim, porque o Lucas tem possibilitado, tem feito possível. Cadê o Lucas? Está escondido, Lucas. Parece Lucas Sonego. Sim. Ele não quer aparecer. Não, mas ele tem que aparecer. Silvia, coloca o áudio. Coloca o áudio. Silvia, cadê o Lucas? Tá aqui. Tá, coloca aí para a gente ver os dois juntos. Arruma a tela e esse. Eu acho que isso é muito lindo, meus garotos, porque isso não tem preço. Eu quero que procura sair todo, Lucas, porque se sai a metade da cabeça, vamos achar que a avó, ou tem a avó uma cabeça grande ou a tela está pequena, certo? E isso, fica quietinho aí, como para tirar uma foto. Esse momento é único. Depois de um tempo, quando vocês peguem a internet e digam, pá, cara, aqui tenho a primeira live da avó Silvia, sim, que tirou aí uma imagem, e do outro lado pode aparecer a Karine. Tá a Karine por aí? Não. Tá, Sim? tá. Então, bota a Karine do outro lado, sim? Aí eu quero, com essa imagem, sim, deixar as três e ficar muito feliz pela participação de vocês, porque essa é a melhor coisa que pode acontecer em nossas vidas, que possamos ter 3 gerações juntas nesse dia do idoso, sim? Então, Silvia, você nunca está sozinha, sim? E que nossos idosos nunca estejam sozinhos. Muito obrigado por participar desse programa. Muito obrigado. Eu quero, permaneçam aí, e eu quero a palavra final com o doutor Márcio. Sim, doutor Márcio. Tá bom. Vamos com o último momento aí desse programa, por favor. Não saia daí, por favor. Doutor Márcio. O áudio. Bom, eu queria agradecer o convite, falar que essa para mim foi a melhor live de todas. Eu, desde a hora que começou isso aqui, eu tô com a minha mão gelada e meu coração aceleradíssimo, porque quando se fala de idosos,
quando eu digo que nós temos que cuidar dos nossos idosos, isso é uma questão até familiar, né? Que a gente fala. O meu pai é o meu maior fã, né? O meu pai e minha mãe. Inclusive, o papai não perde um programa. Tá aí, o Otávio Seabra não perde um programa. Então, assim, o que a gente tenta passar é que nós devemos cuidar dos nossos idosos porque, enfim, fizeram tudo por nós até hoje, né? Nossos pais cuidaram de nós e cuidam de nós. Como eu digo, meu pai e minha mãe que são meus maiores fãs, porque o papai está longe nesse momento, está em outro estado, lá em Belém do Pará, e eu aqui, né? Estamos longe, mas não. Eu acho que hoje eu falo mais com o meu pai do que quando eu estava em Belém. Porque hoje, com a tecnologia, né? Então, quando eu deixo de ligar um dia, ele, meu filho, você não ligou ontem, por quê? Então, assim, para mim hoje foi um dia muito emocionante, um dia que nós temos que comemorar muito. Nós não podemos deixar de cuidar dos nossos idosos, assim como cuidar das nossas mulheres. Nós estamos agora no Outubro Rosa, então vamos falar de prevenção ao câncer, enfim, de mama. Então, o nosso objetivo sempre é alertar e falar de cuidados, né? Eu sempre estou aqui falando de lei, mas hoje não consegui. Falei, mas estava com a minha cabeça longe. Porque foi muito emocionante. Eu queria mandar um beijo para meu pai e para minha mãe. Estão agora, nesse momento, me vendo. Dizer que eu sinto muita falta deles. E eu queria só recitar eu digo assim, contra a lei, nós não podemos ir contra. E quando eu falo que o Estatuto do Idoso é uma lei muito completa, eu queria só finalizar recitando, porque eu não queria deixar de recitar, já que eu quero falar na íntegra o que fala o artigo 3º do Estatuto, que é o seguinte: é obrigação da família, tá? Da comunidade e do poder público, da família, da comunidade e do poder público, assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, o respeito e a convivência familiar e comunitária. Então, é tudo isso. Nós não podemos deixar de fazer cumprir e cobrar de quem de direito. Nós precisamos. E no ano eleitoral, nós temos que pensar nisso e sempre cobrar. E cuidar dos nossos idosos. E meu pai está mandando um beijo. Eu também amo meu pai, minha mãe. E é isso, a minha mensagem de hoje é essa, professor. Muito obrigado por tudo, dona Silvia, Lucas. Para mim hoje foi a melhor de todas. A melhor de todas. A Renata nos deixa mais uma mensagem. Parabéns pelo grande homem que criaste, senhor Otávio, certo? E a Obrigado, mensagem Renato. do Otávio dizendo que também ama muito o amigo Márcio Seabra. Dizer que para nós tem sido uma honra participar desse programa. Demos graças a Deus, é justo e necessário, é nosso dever sempre dar graças. E é hoje mais do que nunca. Salve o idoso. Deus salve o idoso. Sim. Amém. Amém. Uma ótima sexta-feira e até o nosso próximo programa. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Obrigado também pelo Lucas. E muito obrigado. Márcio, né? Márcio. Muito obrigado a todos. Por causa que eu não tenho estudo, mas eu tenho a faculdade da vida, né? Certo? Isso.
Desculpa alguma coisa. É. Alegria, parabéns. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado.